A gente vai conversar mais sobre essa conversa com o ex-presidente da Petrobras, que também foi senador, Jean Paul Prats. Oi, Jean Paul, bem-vindo ao CNN Prime Time. Faz tempo que não conversamos. Bem-vindo. Ótimo te receber aqui nesse dia. Primeiro, para ter a sua avaliação assim, dessa novidade, aí, o quanto você avalia que ela é positiva para o Brasil e o momento em que ela chega. Obrigado, Thaís. Também um prazer estar com você aqui, com todos que nos assistem na CNN Brasil. Nesse fim de semana com um anúncio, não é, importante, simbólico, significativo do ponto de vista histórico, marcante, para iniciar finalmente essa jornada que agora será longa ainda, né, da Foz do Amazonas, da exploração da margem equatorial na sua parte amazônica, digamos assim. Evidentemente que esse anúncio inicial, ele cumpre uma regra de notificação de descobertas da Agência Nacional do Petróleo e decorrentes da própria Lei do Petróleo, e é um comunicado que reproduz dois critérios essenciais mínimos técnicos, né? Quando eles se referem a perfis elétricos, que uma reportagem mostrou, que é uma espécie de tomografia da formação geológica, indicando indícios de óleo, ou de hidrocarbonetos, melhor dizendo, e vou explicar depois por que isso é diferente, e os indicativos em rocha, que são, na verdade, traduzindo, fragmentos trazidos pelo fluido de perfuração, quando ele entra lá com a broca, ou testemunhas, ou amostras laterais do poço, que indicam que ali está molhado ou contaminado de alguma forma, no bom sentido de hidrocarbonetos. Podem ser hidrocarbonetos, podem ser, aí que entra a nuance, né? Petróleo, pode ser gás, pode ser petróleo e gás associado, pode ser condensado, já pode ser uma formação completa, e nesse caso você teria que ter uma amostra para saber que tipo de petróleo é, e normalmente a Petrobras acaba fazendo esse anúncio complementando um primeiro anúncio de descoberta, mas essa notificação de descoberta inicial, ela é obrigatória pela lei brasileira. Qualquer indício de hidrocarbonetos que o poço encontre na sua operação, o poço está sendo perfurado ainda, deve ser notificado à Agência Nacional de Petróleo no intervalo de 72 horas da sua ocorrência. Então, o que nós temos nesse momento é uma descoberta exploratória, que ainda não significa a confirmação pública de existência de uma acumulação de petróleo e gás móvel, ou seja, que migrou e ficou ali naquela rocha, produtiva e comercial, sobretudo, ou seja, daquelas que vale a pena continuar a desenvolver o campo para produzir. Mas é exatamente o início da jornada, como eu me referi. Não, claro, o início da jornada e que parece bastante promissor, né, Jean Paul? Porque, afinal de contas, a gente tem aqui os vizinhos, Guiana, crescendo 200%, 150% ao ano em função do petróleo. É uma região que pode gerar, mas, de qualquer forma, precisa seguir todos esses critérios. Agora, eu preciso lhe ouvir, há uma preocupação muito grande do setor, e ontem à noite ainda deu tempo de ouvir alguns executivos, sobre o modelo de exploração desse petróleo, porque a gente já sabe o que aconteceu no tempo do pré-sal, a quantidade de anos em que o Brasil ficou travado nesse investimento, sem explorar todo o potencial em função do formato deste modelo. E há uma preocupação muito grande sobre isso, Jean Paul. Além disso, hoje o Brasil já convive com um imposto de exportação de petróleo com uma tarifa de 12%. Quanto você imagina que isso é sustentável e qual seria o melhor modelo? Olha, Thaís, é uma excelente questão que a gente está tentando resolver já há uma década, desde que se começou toda a jornada propriamente dita lá na 11ª rodada exploratória da ANP, quando esse bloco, em 2013, foi licitado, arrematado então pela empresa inglesa BP e depois passado 100% para a Petrobras, que aí correu todo esse processo de licenciamento e agora chega a essa descoberta, essa notificação de descoberta. Veja o que é o futuro, para a gente ter noção de quanto tempo a gente tem para resolver essas questões. Não é pouco tempo, mas não podemos deixar correr o tempo e deixar para resolver isso lá na frente. Olha, concluindo esse poço agora, nos próximos 6 meses, 12 meses mais ainda, talvez, nós temos ainda o plano de desenvolvimento, o licenciamento dos outros 3 poços, que ou vão avaliar o reservatório ou vão testar outros horizontes. Depois você tem a avaliação desses resultados todos, leva de mais 2 a 4 anos. E em 2029, entre 2029 e 2031, a gente espera ter uma declaração de comercialidade, que é quando se diz que vai adiante na exploração, na explotação da descoberta. Depois tem plano de desenvolvimento, aprovação do plano de desenvolvimento, licenciamento do sistema de poços, que esse sim é complicado, porque ali vai fluir petróleo. Até agora, nesse aí, foi só para furar e encontrar petróleo. Lá na frente vai ser para licenciar todo o sistema de escoamento. Então isso também demora. E a decisão final de investimento, é quando a empresa, depois disso tudo, diz, tá bom, eu vou investir porque vale a pena diante de todas as condições que me foram colocadas. Mais 2 a 4 anos. O que nós esperamos, depois ainda com a contratação, construção, instalação, comissionamento da plataforma que vai ser usada ali para escoar a produção, para produzir propriamente dito, mais 4 a 6 anos, é que essa produção só vai começar a ocorrer entre 2000 e
entre 2035 e 2038, com 3 cenários. Esse o mais realista, considerando as coisas do Brasil, né, licenciamentos um pouco mais demorados e tal. Um licenciamento muito rápido, como houve no campo de Lisa, lá na Guiana, poderíamos chegar a 2034 com o primeiro óleo, esse seria o recorde absoluto, né, que eu acho pouco provável. E num casos muito complexos, um reservatório complexo, licenciamento complexo, a gente poderia estar falando de 39 ou 42 até. Primeiro óleo, ou seja, quando fluísse a primeira molécula de óleo comercial desse campo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque no caso do pré-sal que você mencionou, nós de fato ficamos marcando passo com aquelas discussões de royalties com os governadores, depois entrou ano eleitoral, depois tudo aquilo que a gente acompanhou naquela época. Nós perdemos ali, já nos tertores de entrar em produção, 3 a 4 anos naquela discussão. E nós estávamos, na verdade, discutindo destinação de royalties, não era nem a questão toda da Amazônia, da destinação material dos recursos para a recuperação da floresta, atividades econômicas que perenizem o desenvolvimento da Amazônia sem o desmatamento, etc. e tal, que é o que eu acho que esse óleo deveria pagar. Então, assim, há um debate muito complexo, não só entre estados, municípios, tudo isso que é o trivial, como de destinação mesmo, de que atividades, do que aquilo deve financiar, tanto o dinheiro estatal quanto o próprio desenvolvimento que o próprio setor de petróleo traz para a região, porque é essencial fazer esse confronto diante do fato de nós estarmos em águas amazônicas. Então, quando os ambientalistas colocam que há uma necessidade de discutir isso, alguns mais radicais chegam a dizer que nem deveria haver mais produção desse tipo, porque o mundo tem que deixar o petróleo de lado, etc. e tal, mas deixando um pouco assim para outra conversa esse debate, sim, havendo compatibilização, é preciso que boa parte da receita governamental gerada por essa descoberta, por esse futuro petróleo lá em 2039 adiante, que ele seja destinado ao bem-estar, ao desenvolvimento sustentável e à preservação da própria região amazônica. Não, essa seria uma ótima destinação, mas a gente precisa acompanhar e ver o quanto que as lideranças e os governantes do nosso país aprenderam com os erros do passado, porque o pré-sal já foi uma boa escola. Nós conversamos com o Jean Paul Prats, que foi presidente da Petrobras, também foi senador. Jean Paul, muito obrigada, uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, Thaís, boa noite a todos. Obrigada. A gente volta com a nossa Larissa Rodrigues para a gente dar um olhar político para isso, né, Larissa? Porque veja que nós acabamos de ouvir do Jean Paul aqui a preocupação com a região amazônica, para esse dinheiro ir para lá. E tem uma peça nessa região que é o estado do Amapá, que é o estado de Davi Alcolumbre. Ontem mesmo, o senador Davi Alcolumbre fez uma nota comemorando a descoberta, enfim, e já dizendo,